Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque existe uma semente dentro da sua mente, uma inquietação, uma busca silenciosa, uma vontade de viver algo maior, mais alinhado com quem você foi criado para ser. Mas talvez você esteja cansado. Cansado de tentar, de esperar, de sonhar e ver tudo travado, como se algo invisível bloqueasse seus caminhos. Talvez você esteja se perguntando: por que a vida dos outros parece andar e a minha não? A resposta não está na sorte, não está no mundo lá fora. Está dentro, na estrutura invisível que governa seus pensamentos, suas escolhas e, consequentemente, seus resultados. A Bíblia revela esse código logo na abertura dos Salmos, e não é um salmo qualquer. O Salmo 1 é como um divisor de águas. Ele não apenas inspira, ele revela a diferença espiritual entre quem floresce e quem é levado pelo vento. É mais do que um poema sagrado, é um mapa, um roteiro espiritual de mentalidade próspera. E aqui está a verdade mais esquecida. Antes da prosperidade chegar nos seus bolsos, ela precisa habitar na sua mente. E antes que algo mude na sua realidade externa, algo precisa ser corrigido na sua estrutura interna. Napoleão Hill dizia: pensamentos organizados, impregnados de propósito e fé, inevitavelmente se transformam em realidade. A Bíblia já dizia isso muito antes. O homem justo prospera porque sua mente está enraizada em princípios eternos. Ele não vive no automático. Ele escolhe no que pensar, com quem andar, o que ouvir e o que rejeitar. Esse vídeo é um chamado, não para mais uma reflexão bonita, mas para uma ativação espiritual. Uma convocação real para quem está exausto de viver no raso, no caos, na estagnação. A partir de agora, vamos destrinchar versículo por versículo, revelando como cada palavra do Salmo 1 se conecta com a sabedoria prática de Hill. E mais importante, como isso se aplica no seu dia a dia, para que você construa, de dentro para fora, uma vida de frutos, firmeza e direção. Mas antes de continuar, eu quero que você faça uma escolha. Não para mim, mas para você mesmo. Escreva agora nos comentários: eu decido prosperar com propósito. Essa frase não é um comentário, é um compromisso, sua assinatura espiritual, a primeira raiz plantada na nova terra da sua mente. Se você fizer isso, vai perceber, o conteúdo que está por vir não será apenas inspirador, vai ser transformador. Então respire fundo. O Salmo 1 está prestes a ser ativado em você. E quando isso acontece, os frutos se tornam inevitáveis. Parte 2. A primeira escolha do justo. O que rejeitar? Toda transformação começa com uma decisão silenciosa. E antes mesmo do Salmo 1 nos dizer o que o justo faz, ele revela o que o justo evita. Parece um detalhe, mas essa ordem carrega um dos segredos mais profundos da prosperidade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. 3 atitudes, 3 negações, 3 filtros que o justo faz antes de construir qualquer coisa. Repare, o Salmo começa dizendo o que o justo recusa: não anda, não se detém, não se assenta. Ou seja, a prosperidade começa pela negação consciente da contaminação mental. Isso é poderoso, porque muitas vezes acreditamos que o fracasso vem por falta de esforço. Mas na verdade, ele vem de exposição constante a conselhos errados, ambientes tóxicos e influências destrutivas. Napoleão Hill alertava: a mente subconsciente absorve tudo o que a ela é exposto continuamente. E é exatamente isso que o Salmo 1 mostra. Quando você anda segundo o conselho dos ímpios, ainda que pareçam inteligentes ou bem-sucedidos, você está permitindo que sementes de dúvida, escassez, crítica e desânimo sejam plantadas na sua mente. E sabe o que acontece quando essas sementes se instalam? Elas crescem, silenciosamente. Você começa a pensar pequeno, se autossabotar e agir sem direção. O justo não faz isso.
Ele é seletivo. Ele observa ambientes. Ele não se deixa levar. E aqui está a progressão do erro que o Salmo mostra. Primeiro, anda com os ímpios, ouve conselhos errados. Depois, se detém. Para. Começa a conviver, se acostuma com aquilo. E por fim, se assenta. Se identifica com aquele padrão. Percebe como tudo começa com um simples pensamento mal filtrado? Você apenas ouve, sem perceber absorve, e de repente está vivendo uma vida que nem parece sua. Hill chamava isso de drifting, o ato de viver à deriva. Sem direção, sem foco, apenas reagindo ao que o mundo traz. A roda dos escarnecedores é o estágio mais perigoso. É onde tudo que é elevado é ridicularizado. A fé é vista como fraqueza, a esperança como ingenuidade. E quem se senta nessa roda dificilmente gera frutos. Por isso, o justo se separa. Não por orgulho, mas por discernimento. Ele entende que prosperidade não começa com uma meta. Começa com proteção mental. E isso é prática. É escolha diária. Sair de um ambiente, encerrar uma conversa, silenciar uma voz, dizer não a um conselho que parece lógico, mas está fora do propósito. Você não prospera por acaso. Você prospera porque escolhe onde a sua mente vai morar. E antes de tudo florescer, é preciso arrancar o que contamina. No próximo capítulo, vamos descobrir o que o justo escolhe colocar no lugar desse vazio. Spoiler, é algo que muda tudo de dentro para fora. Parte 3. A mente que medita. Como substituir as vozes e fortalecer a fé. A mente não suporta o vazio. Se você retira o que contamina, mas não preenche com o que edifica, mais cedo ou mais tarde, as velhas vozes voltam. Por isso o Salmo 1 segue. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo é mais do que bonito. É uma instrução prática de como proteger, treinar e elevar sua mente todos os dias. Repare no contraste com o versículo anterior. Enquanto o ímpio anda, para e se assenta, o justo medita. Enquanto o mundo busca distrações, o justo busca profundidade. Ele não se contenta com frases prontas, com motivações de 5 minutos. Ele encontra prazer naquilo que transforma de verdade, a lei do Senhor. E aqui mais uma conexão poderosa com Napoleon Hill. O pensamento dominante, sustentado com fé e emoção, molda o destino. O salmista dizia isso de outra forma. Medite de dia e de noite. Ou seja, repita, reflita, absorva, até que a verdade se torne parte do seu ser. Esse é o poder da autossugestão, algo que Hill defendia com paixão. É quando você treina sua mente a se alimentar de princípios que elevam, em vez de pensamentos que paralisam. E isso não é religioso, é transformação mental. É um processo intencional de moldar o subconsciente com a verdade. Porque aqui está o fato. Se você não escolher o que pensar, o mundo vai escolher por você. E quase sempre vai escolher o que te afasta do seu propósito. O justo entende isso. Por isso ele cria um hábito. Não ocasional, não emocional, mas diário. Ele lê, ele declara, ele escreve, ele medita, não por obrigação, mas por consciência. Ele sabe que a mente é como um jardim, e o que é plantado hoje será colhido amanhã. Por isso, ao invés de repetir preocupações, ele repete promessas. Ao invés de alimentar dúvidas, ele alimenta fé. Napoleon Hill reforça: a fé nasce da repetição de instruções à mente subconsciente. É como afiar uma ferramenta todos os dias. Cada versículo lido, cada princípio declarado é um golpe contra a confusão mental. E com o tempo, a mente se alinha, a fé se fortalece e a direção fica clara. No próximo capítulo, vamos entender o resultado inevitável dessa prática.
você verá que o Salmo não fala de sorte. Fala de um padrão mental que sempre produz frutos. Parte 4. A árvore plantada. O retrato da mente próspera. Agora que você já entendeu a importância de rejeitar o que contamina e de preencher sua mente com o que eleva, o Salmo 1 revela o resultado inevitável de uma mente alinhada com os princípios divinos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e todo quanto fizer prosperará. Salmo 1. Essa é uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. Não estamos falando de uma planta qualquer. Estamos falando de uma árvore, símbolo de firmeza, profundidade e constância. E mais, plantada junto a ribeiros de águas. Ou seja, a fonte nunca seca. A mente do justo não depende da chuva. Ela é alimentada por dentro. Napoleon Hill dizia que as pessoas mais prósperas que ele estudou tinham uma característica em comum. Eram estáveis por dentro mesmo quando o mundo ao redor estava em caos. Isso é ser árvore. É não viver de emoções passageiras, mas de raízes profundas. É não depender de validação externa, mas de nutrição interna. Veja, a árvore dá fruto, mas na estação própria. Ela não força, ela não apressa. Ela entende os ciclos. Ela respeita o tempo da semente, o tempo do crescimento e o tempo da colheita. E é justamente por isso, ela floresce. Napoleon Hill ensinava: nenhum sucesso verdadeiro é construído sem um propósito definido, fé e persistência. A árvore não muda de lugar toda semana. Ela permanece. Ela cria raízes. Ela se fortalece no invisível até que o visível apareça. E então o versículo continua: cujas folhas não caem. Em outras palavras, resiliência. Mesmo no calor, mesmo na escassez, mesmo nos ventos fortes, o justo permanece. Ele não murcha com a crítica, não seca com a comparação, não quebra com o fracasso temporário. Porque a força dele não vem do que está fora, mas do que está dentro. Hill chamava isso de autossuficiência espiritual. O poder de se manter firme, guiado por um propósito superior, enquanto todos ao redor vivem de reações e emoções. E então, o versículo termina com a promessa mais forte de todas: e tudo quanto fizer, prosperará. Você percebe? Tudo. Mas note, isso não é mágica. É o resultado de um padrão de vida mental e espiritual. Prosperidade não é o ponto de partida. É o consequente e inevitável de uma mente que rejeita o que contamina, se alimenta do que edifica, permanece firme em princípios eternos e age com fé, constância e direção. Se você se tornar essa árvore, a prosperidade virá. É uma questão de tempo. Parte 5. A mente instável. Por que os ímpios não permanecem? Até aqui, o Salmo 1 nos conduziu a uma construção clara. Rejeitar o que contamina, meditar no que edifica e plantar a mente na fonte certa. Mas agora, o texto muda de tom e nos alerta sobre o oposto da árvore. O versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A mudança é drástica. Se o justo é árvore firme, o ímpio é palha solta, sem raiz, sem direção, sem estabilidade. A moinha, ou palha, é o que sobra do trigo quando ele é debulhado. Leve, frágil, vazia. Ela é levada pelo vento porque não tem peso. Essa imagem é mais do que poética, ela é espiritual. A mente ímpia é a mente sem ancoragem. Ela é movida pelo medo, pela comparação, pela distração. Ela segue conselhos do momento, opiniões vazias, influências passageiras.
Napoleão Hill chamou esse estado de drifting, o hábito de viver à deriva sem propósito definido. Segundo ele, o maior inimigo da realização humana é a ausência de direção. Quem vive sem raiz se entrega à força do vento. Uma hora está animado, na outra desiste de tudo. Hoje acredita, com fé. Amanhã se deixa levar pela dúvida. É exatamente isso que a Escritura nos mostra. A moinha é levada porque não escolhe o chão onde pisa. Ela não filtra o que escuta, não observa o que repete, não protege o que pensa. Tudo nela é reação, nada é construção. E o pior, esse tipo de mentalidade está por toda parte, em redes sociais, em círculos de amizade, na mídia, até dentro de casa. Vozes zombedeiras que dizem: "Para que tanto esforço? Isso não funciona, é tudo ilusão." Esse é o ambiente da moinha, é a roda dos escarnecedores. E quem se senta ali, eventualmente se torna igual. Napoleão Hill alertava: o ambiente mental é mais determinante para o sucesso do que a inteligência ou o talento. E o Salmo confirma: o justo se firma, o ímpio se perde. Por isso, essa mensagem é um chamado. Se você sente que sua mente anda oscilando, se tem se deixado levar por conselhos vazios, ambientes negativos e vozes de dúvida, é hora de romper. Romper com o ciclo da confusão, romper com a influência dos ímpios, romper com a superficialidade da palha. A vida de estabilidade começa com uma escolha clara. Eu não sou moinha, eu sou árvore. Escreva isso nos comentários agora, com intenção, com propósito. Essa é sua declaração espiritual, um sinal de que você escolheu raízes profundas, nutrição certa e frutos verdadeiros. Porque quem vive à deriva nunca prospera, mas quem decide se plantar, colhe inevitavelmente. Parte 6. A decisão que define o destino. A última revelação do Salmo 1. Chegamos ao último trecho do Salmo 1. E agora, a palavra revela o destino final de dois tipos de mente: a mente que se alinha e a mente que se perde. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Isso é profundo e precisa ser entendido com clareza espiritual. O ímpio não subsiste, ou seja, ele não permanece. Ele pode até prosperar por um tempo, mas sua base é frágil, sua mente está desestruturada. E quando o vento forte vem, ele cai. Por outro lado, o justo permanece. Ele é aceito, reconhecido, acolhido, na congregação daqueles que caminham com propósito. E então vem o versículo final. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a revelação definitiva. Deus conhece o caminho de quem anda com Ele. Conhece no sentido de estar próximo, de guiar, de sustentar. O justo não anda sozinho. O caminho dele pode ser estreito, mas é iluminado. Cada passo, cada escolha, cada decisão é assistida por uma força superior. Já o ímpio, esse caminha por conta própria, sem direção, sem discernimento, sem aliança. E o fim do caminho dele é claro: perece, não por castigo, mas por consequência. Napoleão Hill dizia algo que se conecta perfeitamente com esse versículo. Cada escolha mental, mesmo que silenciosa, molda o destino de um homem. O Salmo 1 é exatamente isso, um código espiritual de escolhas mentais. Quem você escuta? Com quem você caminha? Onde você se senta? No que você medita? Como você reage? Tudo isso constrói, tijolo por tijolo, a estrada onde seus pés vão andar.
E agora, com tudo o que foi revelado, há uma pergunta inevitável. Qual caminho você vai escolher? O caminho da árvore ou o caminho da palha? O caminho do propósito definido ou o da distração constante? O caminho dos justos, guiado pela palavra, ou o caminho dos ímpios, levado pelo vento? Você não está aqui por acaso. Esta mensagem foi plantada no seu coração por uma razão. Ela não é motivacional. Ela é espiritual. Ela é um divisor de águas. E você pode fazer agora um gesto simbólico. Um passo real de alinhamento. Inscreva-se neste canal. Não como um clique comum, mas como um ato consciente de plantar sua mente num solo fértil. Aqui, você será nutrido com verdades, fortalecido por princípios, guiado por sabedoria. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam sair da confusão mental e entrar na clareza espiritual. E escreva nos comentários: eu escolho o caminho do justo. Isso não é só uma frase, é o seu assinar espiritual. É o começo de um novo ciclo. Porque quem escolhe a mente certa, vive os frutos certos. E como o Salmo 1 declara, tudo quanto fizer, prosperará.